Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais vejam uma testemunha de Jeová batendo na sua porta da mesma forma. Sabe aquela sensação de descobrir que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira tão grande que quando você enxerga a verdade, parece que o chão desaparece debaixo dos seus pés? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo quando descobri o que realmente acontecia nos bastidores do nosso salão do reino. Olá, meus queridos. Me chamo Esperança, mas podem me chamar de Vovó Esperança. Tenho 73 anos e nasci em Vila Progresso, uma cidadezinha pequena aqui no interior de São Paulo, em 1952. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de 25 anos. Uma história sobre fé, traição, família e a coragem de escolher a verdade, mesmo quando ela custa tudo que você tem. Antes de começar, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Hoje batemos 47.000 inscritos essa semana. Para agradecer a todos vocês desse Brasil tão grande, vamos sortear 500 reais no final do mês. Para participar, é só estar inscrito no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e comentar de onde você está assistindo. Era 1998, meus queridos. Eu tinha 46 anos e fazia parte da Congregação das Testemunhas de Jeová de Vila Progresso há mais de 30 anos. Tinha sido criada na religião, meus pais eram anciãos respeitados, meus irmãos eram ministros e eu era uma das pioneiras mais dedicadas da congregação. Minha vida inteira girava em torno do Salão do Reino, aquele prédio simples de tijolos vermelhos na Rua das Palmeiras, que para nós era mais sagrado que qualquer catedral. Para vocês entenderem o peso do que vou contar, preciso que vocês conheçam como era minha vida antes daquele dia fatídico de setembro de 1998. Vila Progresso era uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece, com pouco mais de 15.000 habitantes na época. Nossa congregação tinha 87 membros batizados e éramos conhecidos em toda a cidade. As pessoas respeitavam as testemunhas de Jeová de Vila Progresso porque éramos organizados, honestos e nossa conduta era exemplar. Acordava todos os dias às 5h30 da manhã com o som do galo do vizinho seu Joaquim. O cheiro de café passado na cozinha misturado com o perfume dos jasmins que plantei na janela era minha primeira sensação do dia. Minha casa era simples, mas aconchegante. 2 quartos, uma sala pequena, onde cabia certinho nosso sofá marrom de corino e a mesinha de centro, onde deixávamos as revistas A Sentinela e Despertai, sempre organizadinhas. Meu marido, Josemir, trabalhava como mecânico na oficina do cunhado dele, e eu cuidava da casa e fazia trabalho de campo, aquele que vocês conhecem como bater de porta em porta. Éramos uma família comum, dedicada, respeitada. Nossos vizinhos sempre diziam: os Silva são gente boa, são diferentes. E nós nos orgulhávamos disso, sabe? Pensávamos que éramos especiais, escolhidos por Jeová. Nossa semana tinha um ritmo sagrado, meus queridos. Terça-feira era dia da escola do Ministério Teocrático, onde os irmãos faziam suas apresentações e todos aprendíamos como pregar melhor. Quinta-feira era dia da reunião de congregação, onde estudávamos a Sentinela. Domingo tinha o discurso público de manhã e o estudo da Sentinela à tarde. E sábado? Sábado era meu dia favorito. Saía para o trabalho de campo das 8 horas às 12, visitando as casas, oferecendo as revistas, tentando plantar sementes da verdade nos corações das pessoas. Lembro do cheiro do Salão do Reino como se fosse ontem. Aquele cheiro de cera no piso de tábua corrida, misturado com o perfume discreto das irmãs e o aroma dos inários que guardávamos nos bolsos. O som das cadeiras de madeira rangendo quando todos se levantavam para cantar, o eco da voz do irmão que conduzia a reunião pelo microfone antigo que chiava de vez em quando. Eu era pioneira auxiliar naquela época, o que significava que dedicava pelo menos 50 horas por mês pregando de casa em casa.
Era motivo de orgulho, sabe? As outras irmãs me olhavam com admiração. Os anciãos sempre me elogiavam nas reuniões e eu me sentia especial, escolhida. Irmã Esperança é um exemplo para todas nós, diziam, e eu acreditava que estava fazendo a obra de Deus. Nossa família era um pilar da congregação. Meu pai, Antônio, foi ancião por mais de 20 anos. Era um homem severo, de poucas palavras, mas respeitado por todos. Mamãe, Dona Maria, era pioneira regular. Dedicava 70 horas por mês pregando e ainda encontrava tempo para organizar os almoços comunitários e cuidar das irmãs mais idosas. Meus 2 irmãos, Roberto e Carlos, eram servos ministeriais e minha irmã mais nova, Cristina, era pioneira como eu. Nos domingos após as reuniões, sempre almoçávamos todos juntos na casa dos meus pais. A mesa grande de madeira escura ficava cheia. Éramos 12 pessoas contando noras, genros e netinhos. Papai sempre fazia a oração de agradecimento e conversávamos sobre os discursos, sobre as experiências do trabalho de campo, sobre as próximas assembleias regionais. Éramos uma família unida pela fé, ou pelo menos era isso que pensávamos. Lembro que Cristina sempre dizia: nossa família é abençoada por Jeová. Somos todos dedicados, todos servindo na organização. Que família pode dizer isso? E nós concordávamos, nos sentíamos especiais. Até os vizinhos comentavam sobre nossa união, nossa educação, nossa honestidade. Família Silva é família de respeito, diziam na cidade. Mas sabe como é, meus queridos? Às vezes os sinais estão bem na nossa frente e a gente não quer enxergar. O primeiro sinal de que algo não estava certo foi em março de 1998. Eu estava organizando os armários do Salão do Reino. Como pioneira, sempre me oferecia para ajudar com a limpeza e organização. Era uma tarde de sábado, todo mundo tinha ido embora depois da reunião e eu estava sozinha guardando as publicações no depósito. Foi quando encontrei uma pasta que tinha caído atrás do armário principal. Era uma pasta marrom, dessas de escritório, com alguns papéis dentro. Pensei que fossem relatórios de campo esquecidos, então abri para ver de quem eram, para devolver na próxima reunião. Mas o que vi me deixou confusa. Eram formulários em inglês, com carimbos da Sociedade Torre de Vigia, e números, muitos números. Não entendi nada na hora, claro. Meu inglês era limitado, apenas o que aprendi nas publicações. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eram valores altos, muito altos, milhares de dólares, e tinha o nome da nossa congregação, Vila Progresso, escrito à mão em caneta azul. Pensei, que estranho, nossa congregação não tem esse dinheiro todo. Guardei a pasta no lugar e não falei nada, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Nas semanas seguintes, comecei a reparar coisas que antes passavam despercebidas. O irmão Osvaldo, nosso ancião coordenador, sempre foi um homem simples. Trabalhava numa lojinha de ferragens da família, morava numa casa humilde na Rua do Comércio, mas de repente notei que ele estava usando roupas mais caras nas reuniões. O terno que usava nos domingos parecia novo, de boa qualidade. A esposa dele, irmã Marta, começou a usar bolsas diferentes, sapatos que pareciam caros. Comentei com Josemir em casa. Você reparou que o irmão Osvaldo está mais elegante ultimamente? Ele deu de ombros. Talvez a lojinha esteja indo bem, Esperança. Não fica bom ficar reparando na vida dos outros. E ele estava certo, não era da minha conta, mas algo não me deixava em paz. Outro detalhe que me intrigou foi uma conversa que escutei sem querer. Estava chegando mais cedo para a reunião de quinta-feira. Sempre gostava de chegar uns 15 minutos antes para ajudar a arrumar as cadeiras. A porta do escritório dos anciãos estava entreaberta e ouvi o irmão Osvaldo falando com o irmão Benedito. Tem que ser discreto, Benedito. A conta tem que estar limpa antes da visita do superintendente. Pode deixar, Osvaldo. Já transferi tudo para a conta reserva. Na hora não pensei em nada demais. Achei que fosse sobre as despesas do Salão do Reino, manutenção, essas coisas. Mas aquela palavra conta reserva ficou ecoando na minha mente. Que conta reserva? Eu ajudava com a contabilidade da congregação há anos, conhecia todas as contas. Nunca havia ouvido falar de conta reserva.
Em maio daquele ano, aconteceu algo que me deixou ainda mais inquieta. Nossa congregação recebeu a visita do superintendente de circuito, irmão Peterson. Era sempre um evento especial. Todos se arrumavam ainda mais, preparavam discursos especiais, limpavam o salão do reino até brilhar. Era como se fosse a visita de uma autoridade muito importante. No sábado, antes da visita, eu estava no salão do reino, ajudando com a limpeza geral, quando vi uma cena estranha. O irmão Osvaldo chegou com uma maleta executiva, dessas pretas de couro bem elegante. Nunca tinha visto ele com uma maleta assim. Ele entrou direto no escritório com o irmão Benedito e o irmão Maurício, outro ancião. Ficaram lá dentro por mais de 1 hora, de porta fechada. Quando saíram, a maleta estava com o irmão Benedito e ele a guardou no armário trancado do escritório, aquele armário que só os anciãos tinham a chave. Osvaldo saiu apressado e, antes de ir embora, disse alto para todos ouvirem: Irmã Esperança, amanhã não precisa vir mais cedo. Nós mesmos arrumamos as últimas coisas. Achei estranho, porque sempre ajudei com os preparativos para as visitas do superintendente. No domingo, durante o discurso do irmão Peterson, reparei que ele parecia especialmente satisfeito. Elogiou muito nossa congregação, disse que éramos um exemplo de organização e dedicação. Mas teve um momento em que ele e o irmão Osvaldo trocaram um olhar, como dizer, cúmplice. Foi uma fração de segundo, mas foi como se compartilhassem um segredo. Depois da reunião, no almoço comunitário, várias irmãs comentaram sobre a visita. O irmão Peterson parecia muito contente, disse a irmã Rosa. Nossa congregação deve estar indo muito bem espiritualmente, completou a irmã Carmen. Mas eu notei que algumas irmãs mais antigas, como a irmã Sebastiana, que estava na congregação há 40 anos, não pareciam tão entusiasmadas. Quando ofereci ajuda para lavar a louça, a irmã Sebastiana me puxou para um canto da cozinha e disse baixinho: Esperança, você não acha que as coisas andam diferentes? Os anciãos andam muito reservados, fazem muitas reuniões só entre eles. Respondi que talvez fossem questões administrativas normais, mas ela balançou a cabeça. Filha, estou nesta congregação desde antes de você nascer. Nunca vi tanto segredo assim. Aquilo me perturbou mais ainda. Se até a irmã Sebastiana, que era uma das mais fiéis e discretas da congregação, estava percebendo algo estranho, então talvez eu não estivesse imaginando coisas. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá, mas a gente não quer acreditar que pessoas em que confiamos tanto possam estar escondendo algo, não é mesmo? Se esse vídeo está te tocando, deixe seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias. E me conta nos comentários. Vocês já sentiram que algo não estava certo, mas tentaram ignorar? Deixe seu coração aí embaixo se você está se identificando com essa sensação. Durante o mês de junho, tentei convencer a mim mesma de que estava sendo paranoica. Esperança, dizia para mim mesma. Você está vendo coisas onde não existem. Estes homens são anciãos respeitados, servos de Jeová há décadas. Como pode suspeitar deles? Intensifiquei minhas orações, pedi a Jeová para limpar meu coração de pensamentos duvidosos. Cheguei até a conversar com Josemir sobre meus sentimentos. Amor, disse ele, você está trabalhando demais na congregação. Talvez precise de umas férias do trabalho de campo. Ele tinha razão em parte. Eu realmente estava me dedicando muito. Às vezes passava 60 horas por mês pregando, ajudando na limpeza, organizando as reuniões. Talvez minha mente estivesse cansada. Resolvi me afastar um pouco das atividades administrativas e focar apenas na pregação. Durante algumas semanas, me senti melhor. Ia de porta em porta, estudava com algumas pessoas interessadas, participava normalmente das reuniões. A sensação de que algo estava errado diminuiu, e pensei que havia sido apenas um período de fraqueza espiritual. Mas em julho, algo aconteceu que tornou impossível ignorar. Recebi uma ligação da irmã Joana, que morava em São Carlos do Campo, uma cidade vizinha à Vila Progresso. Ela era irmã de congregação de lá,
mas conhecia nossa congregação porque às vezes vinha para as assembleias regionais conosco. Esperança, disse ela, com a voz preocupada. Posso conversar com você sobre uma coisa delicada? Claro que disse que sim. Minha congregação aqui está passando por uns problemas financeiros sérios. Parece que uns valores que deveriam ter sido enviados para a filial se perderam no caminho. O superintendente de circuito está investigando e seu irmão Osvaldo foi mencionado numa reunião com nossos anciãos. Senti o sangue gelar. Mencionado como Irmã Joana. Bem, não sei ao certo, mas parece que ele esteve envolvido em algumas transferências de dinheiro entre congregações da nossa região. Você saberia me dizer alguma coisa sobre isso? Respondi que não sabia de nada, mas prometi que se soubesse de algo, entraria em contato. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Transferências de dinheiro entre congregações? Eu conhecia os procedimentos. Todo o dinheiro das congregações deveria ir direto para a filial brasileira da Sociedade Torre de Vigia. Não havia procedimento para transferências entre congregações. O que estava acontecendo? Depois da ligação da irmã Joana, não consegui mais fingir que estava tudo normal. Comecei a observar mais atentamente o comportamento dos anciãos, e o que vi me deixou cada vez mais perturbada. O irmão Benedito, que sempre foi um homem modesto, trabalhava como funcionário público na prefeitura de Vila Progresso, de repente comprou um carro novo. Não era um carro qualquer. Era um Vectra 0 km, cor prata, com ar-condicionado. Quando chegou com o carro novo na reunião de domingo, todos ficaram admirados. Benedito, que carro bonito! Exclamavam os irmãos. Ele explicou que tinha recebido uma herança de um tio distante que morava em São Paulo. História convincente, mas algo me incomodava. Eu conhecia a família do irmão Benedito há anos. Ele sempre falava que não tinha parentes em São Paulo, que toda a família dele era de Vila Progresso e região. Comentei com minha mãe sobre o carro novo do irmão Benedito. Mamãe, que sempre foi muito observadora, disse algo que me fez pensar. Esperança, não é só o Benedito, não. Você reparou que a casa do Osvaldo está sendo reformada? Puseram portão eletrônico, trocaram todas as janelas por umas de vidro fumê bem caras. E olha que a lojinha de ferragens dele não anda nada bem. Seu Mário, que é cliente de lá, disse que quase não tem movimento. Essa informação me deixou ainda mais inquieta. Se a lojinha do irmão Osvaldo não estava indo bem, de onde vinha o dinheiro para as reformas caras, as roupas novas, os carros? Comecei a somar mentalmente. Carro novo do Benedito, reformas do Osvaldo, roupas caras. Eram gastos de dezenas de milhares de reais. Dinheiro demais para homens com as profissões que eles tinham. Decidi tentar descobrir mais sobre a tal conta reserva que havia escutado na conversa dos anciãos. Na próxima reunião administrativa, dessas que eram abertas para todos os publicadores, prestei atenção especial quando o irmão Benedito apresentou o relatório financeiro da congregação. Ele mostrou os valores das contribuições, os gastos com manutenção do Salão do Reino, as despesas básicas. Quando terminou, levantei a mão para fazer uma pergunta. Irmão Benedito, eu ajudo com a organização das contribuições há anos e gostaria de entender melhor como funciona o envio do dinheiro para a filial. Poderia explicar os procedimentos? Ele ficou visivelmente desconfortável, trocou um olhar rápido com o irmão Osvaldo e respondeu. Irmã Esperança, esses detalhes são questões administrativas que ficam sob responsabilidade dos anciãos. O importante é que todos contribuam com alegria. A resposta me soou evasiva. Nunca antes tinham me negado informações sobre a contabilidade da congregação. Pelo contrário, sempre fui elogiada por minha ajuda na organização financeira. Por que agora era diferente? Tentei insistir. Entendo, irmão, mas como ajudo na contagem das contribuições, seria bom conhecer todo o processo. Desta vez, foi o irmão Osvaldo quem respondeu com um tom mais firme. Irmã Esperança, agradecemos sua dedicação, mas essas questões são de competência exclusiva do corpo de anciãos. Eu saí daquela reunião me sentindo humilhada e desconfiada. Por que homens que sempre me trataram com respeito e carinho agora pareciam querer me afastar das questões financeiras?
O que havia mudado? 2 semanas depois, o destino me deu a oportunidade que eu nem sabia que estava procurando. Era uma terça-feira de manhã. Eu estava no salão do reino, arrumando as cadeiras para a reunião da noite, quando o irmão Maurício chegou correndo, muito agitado. Ele tinha esquecido uns papéis importantes em casa e precisava buscar antes da reunião com o superintendente de circuito que aconteceria naquela tarde. Irmã Esperança, disse ele, a senhora pode continuar aqui? Preciso correr em casa buscar uns documentos. Volto em meia hora. Claro que concordei. Fiquei sozinha no salão do reino, continuando a organização. Foi quando notei que, na pressa, o irmão Maurício havia esquecido de trancar a porta do escritório dos anciãos. A porta estava apenas encostada. Meu coração começou a acelerar. Era uma oportunidade de ver se conseguia entender o que estava acontecendo. Sei que estava errado entrar no escritório sem permissão, mas minha consciência estava me corroendo há meses. Precisava saber a verdade, nem que fosse para descobrir que minhas suspeitas eram infundadas. Entrei no escritório. Um ambiente pequeno, com uma mesa de madeira, 2 armários e uma estante cheia de publicações. O armário, que sempre ficava trancado, estava aberto. Minha mente estava dividida. Uma parte me dizia para sair dali imediatamente, outra me impulsionava a procurar respostas. A segunda venceu. Dentro do armário, encontrei várias pastas organizadas por ano. Peguei a pasta de 1998 e abri com as mãos tremendo. O que vi me fez sentir como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Eram extratos bancários de uma conta que eu nunca tinha visto antes. Conta Especial Congregação Vila Progresso. Os valores eram enormes, entradas de 15 mil, 22 mil, 18 mil, saídas para investimentos diversos, empréstimos pessoais, aplicações financeiras. Meu Deus, era muito dinheiro. Nossa congregação jamais arrecadava valores assim. Nossas contribuições mensais mal chegavam a 2.000 reais. De onde vinha todo esse dinheiro? E mais importante, por que estava sendo investido e emprestado em vez de ser enviado para a filial? Continuei olhando os documentos e encontrei algo ainda mais chocante. Recibos de transferências bancárias para contas pessoais dos anciãos. 5.000 reais para a conta do Osvaldo Ferreira da Silva. 3.500 reais para a conta do Benedito Santos Oliveira. 4.200 reais para a conta do Maurício Alves dos Santos. Eram os nossos anciãos. Eles estavam retirando dinheiro da conta da congregação para suas contas pessoais. Senti uma mistura de choque, decepção e raiva. Aqueles homens que eu respeitava, que considerava exemplos espirituais, estavam desviando o dinheiro da organização de Jeová. Era roubo. Era traição. Como puderam fazer isso com a congregação que confiava neles? Rapidamente fotografei alguns documentos com uma câmera descartável que tinha na bolsa. Naquela época não existia celular com câmera, então sempre carregava uma camerinha para fotografar momentos especiais das reuniões. Guardei tudo exatamente como estava e saí do escritório, fechando a porta apenas encostada como o irmão Maurício tinha deixado. Quando ele voltou, 15 minutos depois, tentei agir normalmente, mas meu coração estava disparado. Obrigado por esperar, irmã Esperança, disse ele, nem desconfiando do que eu tinha descoberto. Imagina, irmão Maurício, sempre disponível para ajudar, respondi, mas minha voz saiu trêmula. Voltei para casa em estado de choque. Não consegui almoçar. Não consegui fazer as atividades domésticas normais. Ficava andando pela casa, tentando processar o que tinha visto. Como era possível? Como homens que pregavam honestidade, integridade, moral cristã, podiam estar roubando a organização que diziam amar? Quando Josemir chegou do trabalho, encontrou-me sentada na cozinha, olhando para o nada. Esperança, o que aconteceu? Você está pálida. Não consegui contar nada na hora. Como explicar que descobri que nossos líderes espirituais eram ladrões? Como contar que nossa fé estava sendo construída sobre uma farsa? Passei a noite em claro. Orava, chorava, tentava entender. Será que Jeová estava me testando? Será que era uma prova de fé?
Ou será que Jeová estava me mostrando a verdade para que eu pudesse agir? As perguntas martelavam na minha cabeça sem parar. No dia seguinte, revelei a situação parcial para o Josemir. Contei sobre os documentos, os valores, as transferências. Ele ficou tão chocado quanto eu. Esperança, você tem certeza do que viu? Mostrei as fotos que tinha tirado. Seu rosto empalideceu. Meu Deus, é verdade mesmo. Eles estão roubando a congregação. É difícil até hoje reviver esses momentos. Descobrir que pessoas em quem você deposita sua fé, sua confiança espiritual mais profunda, são capazes de traição. É uma dor que parece rasgar a alma. Vocês que estão me acompanhando até aqui, o que acham que eu deveria ter feito? Me conta lá nos comentários. E antes de continuar, me conta de onde você está assistindo. Pode ser do Amazonas, de Santa Catarina, da Paraíba, pode até ser fora do Brasil. Cada comentário aquece o coração desta senhora. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente nas reuniões, mas era impossível. Toda vez que via os anciãos discursando sobre honestidade, integridade, conduta cristã, sentia uma revolta crescer no meu peito. Como podiam pregar uma coisa e fazer exatamente o contrário? Como conseguiam olhar para a congregação e falar sobre moral sabendo que estavam roubando? Durante o discurso de domingo, o irmão Osvaldo falou sobre a importância de ser honesto em todas as nossas transações. Eu estava na terceira fileira, olhando diretamente para ele, e quando ele disse essas palavras, me olhou nos olhos por um segundo. Foi como se soubesse que eu sabia algo, ou talvez fosse minha paranoia aumentando. Comecei a reparar em outros detalhes que antes passavam despercebidos. A esposa do irmão Benedito estava usando um anel de ouro novo, um solitário que parecia caro. A filha do irmão Maurício começou a fazer um curso técnico numa escola particular de São Carlos do Campo, curso que custava uma fortuna que o salário dele não permitiria. Tudo começou a fazer sentido. O dinheiro desviado estava financiando o estilo de vida melhorado das famílias dos anciãos. Em agosto, a situação ficou ainda mais complicada. Recebi outra ligação da irmã Joana, de São Carlos do Campo. Desta vez, ela estava ainda mais preocupada. Esperança, a investigação aqui revelou coisas muito sérias. Parece que existe um esquema envolvendo várias congregações da região. Dinheiro está sendo desviado antes de chegar à filial, e alguns anciãos estão usando esse dinheiro para investimentos pessoais. Investigação? Que tipo de investigação? Perguntei. A filial enviou um auditor especial. Ele está verificando as contas de todas as congregações do nosso circuito. E descobriu um padrão. Várias congregações estão enviando valores menores do que deveriam para a filial. O dinheiro está desaparecendo no meio do caminho. Meu sangue gelou. Se havia uma auditoria oficial, era questão de tempo até chegarem à nossa congregação. E se descobrissem o esquema, todos seriam expulsos, desassociados. Mas havia algo ainda pior. Se eu sabia e não denunciasse, seria considerada cúmplice. Perguntei à irmã Joana, e o que vocês vão fazer? Bem, disse ela com a voz pesada. Os anciãos envolvidos já foram confrontados. 2 confessaram e vão ser desassociados. O terceiro negou tudo. Mas as evidências são claras. Esperança, você precisa ficar atenta aí na sua congregação. Se está acontecendo aqui, pode estar acontecendo aí também. Desliguei o telefone com o coração disparado. Não era mais uma suspeita. Era uma certeza. E agora eu tinha a confirmação de que não era um caso isolado. Era um esquema, e nossa congregação estava envolvida. Resolvi conversar com minha mãe sobre a situação, sem revelar todos os detalhes, mas testando o que ela pensava sobre os anciãos. Mãe, a senhora não acha que os irmãos anciãos andam diferentes? Mamãe me olhou com aqueles olhos sábios de quem viu muita coisa na vida. Filha, estou nesta organização há 40 anos. Já vi de tudo. Infelizmente, nem todos que chegam a posições de responsabilidade mantêm o coração puro. O que a senhora quer dizer com isso? Esperança. Poder corrompe.
Quando homens imperfeitos ganham autoridade sobre dinheiro e pessoas, às vezes a tentação é grande demais. Já presenciei casos de anciãos que desviaram dinheiro, que abusaram da confiança da congregação. É triste, mas acontece. Aquelas palavras da minha mãe me deram uma perspectiva diferente. Talvez eu não estivesse sendo paranoica. Talvez estivesse apenas enxergando uma realidade que outros preferiam ignorar. Conversei também com minha irmã Cristina, mas ela reagiu de forma totalmente diferente. Esperança, você está ficando obcecada com essas suspeitas. Os anciãos são homens tementes a Deus. Se você continuar com esses pensamentos negativos, vai acabar se tornando apóstata. Aquela palavra, apóstata, me atingiu como um tapa na cara. Era a acusação mais grave que uma testemunha de Jeová podia receber. Era 15 de setembro de 1998, uma terça-feira que nunca vou esquecer. Chegou o dia da auditoria oficial na nossa congregação. O irmão Henrique Monteiro, representante da filial brasileira, veio de São Paulo especificamente para verificar nossas contas. Era um homem alto, magro, de óculos, muito sério e formal. Chegou de manhã cedo e se instalou no escritório dos anciãos com todos os livros de contabilidade. Eu estava no salão do reino ajudando com a limpeza, mas na verdade queria observar o que estava acontecendo. Os anciãos estavam visivelmente nervosos. O irmão Osvaldo suava mesmo com o ar-condicionado ligado. O irmão Benedito mal conseguia ficar parado. Andava de um lado para o outro. O irmão Maurício tentava parecer calmo, mas suas mãos tremiam quando mexia nos papéis. Por volta das 11h da manhã, ouvi vozes alteradas vindo do escritório. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era de confronto. O irmão Henrique estava questionando algo e os anciãos tentavam explicar. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Sabia que se não agisse naquele momento, seria cúmplice de um crime. Não importava se eram anciãos, se eram pessoas que eu respeitava. Eles estavam roubando dinheiro consagrado a Jeová, dinheiro que deveria ser usado para a obra mundial. Não podia mais fingir que não sabia. Esperei o irmão Henrique sair do escritório para ir ao banheiro. Segui-o pelo corredor e disse baixinho: Irmão Henrique, posso falar com o senhor em particular? Ele me olhou surpreso. Claro, irmã. Do que se trata? É sobre as contas da congregação. Tenho informações que o senhor precisa saber. Fomos para a sala de estudos e, com as mãos tremendo, mostrei a ele as fotos dos documentos que havia tirado. Encontrei estes papéis no escritório dos anciãos algumas semanas atrás, expliquei. São extratos de uma conta que não consta nos relatórios oficiais e há transferências para contas pessoais dos anciãos. O rosto do irmão Henrique ficou grave. Ele examinou as fotos com atenção, fazendo anotações numa caderneta. Irmã, estas são acusações muito sérias. A senhora tem certeza da veracidade dessas informações? Tenho, irmão. Tirei essas fotos pessoalmente. E há mais. Sei que outras congregações da região estão passando pelo mesmo problema. O irmão Henrique pediu para eu aguardar na sala de estudos enquanto ele voltava para o escritório. Poucos minutos depois, ouvi uma discussão acalorada. Vozes se elevaram, cadeiras rangeram, gavetas foram abertas e fechadas com força. O confronto havia começado. Através da parede fina, conseguia ouvir partes da conversa. O irmão Henrique questionava. Onde estão os 47 reais? 000, que deveriam ter sido enviados para a filial nos últimos 6 meses. O irmão Osvaldo tentava explicar. Irmão Henrique, houve alguns investimentos temporários para multiplicar o dinheiro antes de enviar. Investimentos? Isso não é procedimento autorizado. E estas transferências para suas contas pessoais? Foi quando ouvi a voz do irmão Benedito, mais alta e desesperada. Irmão Henrique, podemos explicar tudo. Era só temporário, íamos devolver tudo com juros. A resposta foi seca. Irmãos, vocês desviaram dinheiro consagrado. Isso é roubo, independente da intenção de devolver. Poucos minutos depois, a porta se abriu e o irmão Henrique me chamou de volta. Os 3 anciãos estavam sentados cabisbaixos, com expressões de derrota.
O irmão Osvaldo não conseguia me olhar nos olhos. O irmão Benedito chorava silenciosamente. O irmão Maurício me olhou com uma mistura de raiva e desespero. O irmão Henrique foi direto ao ponto. Irmãos, diante das evidências apresentadas pela irmã Esperança e dos documentos que acabamos de examinar, não há outra alternativa senão a confissão completa e as medidas disciplinares apropriadas. Foi quando o irmão Osvaldo desabou. Está bem, irmão Henrique, vou contar tudo. O que ouvi nos próximos 20 minutos destruiu completamente minha fé na liderança da congregação. Osvaldo confessou que há 2 anos eles vinham desviando parte das contribuições antes de enviar para a filial. Criaram a conta reserva para depositar o dinheiro desviado, que era usado para investimentos, na verdade, empréstimos pessoais que eles faziam para si mesmos. Começou pequeno, explicou Osvaldo. Apenas 500 anos aqui, 800 anos ali. Dizíamos que íamos devolver com juros, que era para o bem da congregação. Mas foi crescendo, e quando vimos, já eram milhares de reais. O irmão Benedito acrescentou. Ninguém da congregação sabia. Achávamos que não fazia mal, que Jeová entenderia nossas necessidades financeiras. O irmão Maurício tentou se justificar. Irmão Henrique, nossos salários são baixos, as famílias têm necessidades. Pensávamos que se multiplicássemos o dinheiro através de investimentos, poderíamos devolver mais do que pegamos. O auditor respondeu friamente, irmão, roubo com boa intenção continua sendo roubo. Sentada ali, ouvindo aqueles homens que eu respeitava confessarem que eram ladrões, senti uma mistura de alívio e devastação. Alívio, porque minha consciência estava limpa. Eu havia feito a coisa certa ao denunciar. Devastação, porque minha fé na organização estava em pedaços. O irmão Henrique se virou para mim. Irmã Esperança, a senhora fez o correto ao trazer esta situação ao nosso conhecimento. A integridade da organização depende de irmãos corajosos como a senhora. Mas eu não me sentia corajosa. Me sentia quebrada, traída, perdida. Quando o irmão Maurício me olhou e disse, Esperança, você destruiu nossas famílias, senti uma punhalada no peito. Era injusto. Eles tinham destruído as próprias famílias com suas escolhas. Mas a culpa tentava me invadir mesmo assim. O irmão Henrique estabeleceu que os 3 seriam imediatamente afastados de suas funções como anciãos e que um comitê judicial seria formado para determinar se seriam desassociados. Também determinou que todo o dinheiro desviado deveria ser devolvido em 30 dias. Caso contrário, o caso seria encaminhado para as autoridades civis. Saí daquele salão do reino sabendo que minha vida na congregação nunca mais seria a mesma. Tinha feito o que minha consciência mandava, mas as consequências estavam apenas começando. Naquela noite não consegui dormir nem um minuto. Ficava repassando na mente cada detalhe da conversa, cada expressão de rosto, cada palavra dita. Josemir tentava me acalmar. Esperança, você fez o certo. Não se torture por isso. Mas a sensação era de que tinha acabado de jogar uma bomba na minha própria vida. Na manhã seguinte, o telefone começou a tocar cedo. Primeiro foi minha irmã Cristina. Esperança, o que você fez? A cidade inteira está comentando que você denunciou os anciãos. Depois, meu irmão Roberto. Esperança, você enlouqueceu? Como pode acusar servos de Jeová dessa forma? E por último, minha mãe. Filha, venha aqui em casa. Precisamos conversar. Quando cheguei na casa dos meus pais, encontrei uma situação que jamais imaginei enfrentar. Meu pai, que sempre foi um homem calmo e ponderado, estava visivelmente irritado. Esperança, disse ele com voz severa, você tem noção da gravidade do que fez? Acusar anciãos sem ter certeza absoluta é apostasia. Tentei explicar. Pai, eu tinha provas, vi os documentos, tirei fotos, havia evidências concretas. Mas ele não queria ouvir. Evidências? Você invadiu o escritório dos anciãos. Isso é violação de privacidade, é falta de submissão à organização. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer tapa na cara. Na reunião de quinta-feira, 3 dias depois da auditoria,
O clima no salão do reino era sepulcral. Os 3 anciãos não estavam presentes. Haviam sido afastados temporariamente. Um ancião de outra congregação estava conduzindo a reunião. Quando entrei, senti todos os olhares se voltarem para mim. Alguns eram de curiosidade, outros de julgamento, outros de pena. A irmã Rosa, que sempre foi minha amiga, veio falar comigo no intervalo. Esperança, é verdade que você denunciou os irmãos anciãos? Respondi que sim, que tinha evidências de irregularidades financeiras. Ela balançou a cabeça tristemente. Nossa, nunca pensei que você fosse capaz de uma coisa dessas. O comentário me deixou confusa. Eu era incapaz de quê? De fazer o que era certo? De proteger a integridade da organização? Por que eu estava sendo tratada como se fosse a vilã da história? Após a reunião, o irmão Pedro, o ancião que estava conduzindo a reunião temporariamente, me chamou para uma conversa. Irmã Esperança, entendo que você agiu com boa intenção, mas precisa entender que acusar anciãos é algo muito sério. Mesmo que houvesse irregularidades, o correto seria ter procurado primeiro o corpo de anciãos, não um auditor externo. Fiquei atônita. Irmão Pedro, como poderia procurar o corpo de anciãos se eram eles próprios que estavam envolvidos? Ele respondeu, Irmã, devemos sempre confiar na organização de Jeová para resolver os problemas internamente. Quando vamos diretamente para autoridades externas, demonstramos falta de fé na capacidade de Jeová cuidar de sua organização. A situação em casa também se deteriorou rapidamente. Meus irmãos Roberto e Carlos praticamente pararam de falar comigo. Quando nos encontrávamos nos almoços de domingo, o clima era de velório. Roberto chegou a dizer na frente de toda a família: Esperança sempre foi orgulhosa demais. Agora se acha mais sábia que os anciãos. Cristina, minha irmã mais nova, foi ainda mais dura. Esperança, você está sendo usada por Satanás para dividir a congregação. Se não se arrepender e pedir perdão, vai acabar sendo desassociada também. Aquelas palavras vindo da minha própria irmã foram como facadas no coração. Apenas Josemir continuava me apoiando. Esperança, dizia ele, não importa o que os outros pensem. Você sabe que fez o certo. Eu te apoio em qualquer decisão. Mas mesmo o apoio do meu marido não conseguia diminuir a dor do isolamento que sentia na minha própria família. Mamãe tentava ser neutra, mas percebia que estava dividida entre apoiar a filha e manter a paz na família. Em uma conversa particular, ela me disse, Filha, talvez você tenha feito o certo, mas poderia ter sido mais discreta. Agora toda a congregação está dividida e você está sendo vista como troublemaker. Nos dias seguintes, mais informações sobre o esquema vieram à tona. O irmão Henrique retornou com outros auditores e descobriram que o problema era ainda maior do que imaginávamos. Não eram apenas os 3 anciãos da nossa congregação. Havia um esquema envolvendo 6 congregações da região. O dinheiro desviado chegava a mais de 200 mil hires ao longo de 2 anos. Parte havia sido investida em aplicações financeiras pessoais, parte emprestada para negócios familiares e parte simplesmente gasta em luxos pessoais. Era um escândalo que abalou toda a região. Recebi uma ligação da irmã Joana novamente. Esperança, você salvou nossa região de um escândalo ainda maior. A auditoria revelou que se não fosse sua denúncia, o esquema continuaria crescendo. Alguns anciãos já estavam planejando desviar dinheiro das assembleias regionais também. Mas mesmo sabendo que havia evitado um problema maior, eu não conseguia sentir satisfação. O preço pessoal estava sendo alto demais. Nesse momento da minha vida, eu realmente não sabia se conseguiria seguir em frente. Fazer o que é certo às vezes custa muito caro, meus queridos. A incerteza era minha única companhia constante. Vocês já sentiram esse peso de fazer a coisa certa, mas serem tratados como se fossem os vilões? Deixe seu coração nos comentários se esse relato está tocando você. E me contem de onde estão assistindo. Me dá força saber que minha história está chegando longe. As reuniões seguintes foram extremamente desconfortáveis. Novos anciãos foram designados pela filial para administrar nossa congregação temporariamente.
A atmosfera que antes era familiar e acolhedora se tornou formal e tensa. Muitos irmãos evitavam falar sobre o escândalo, mas era o elefante na sala que ninguém podia ignorar. Algumas famílias inteiras pararam de frequentar as reuniões. A família do irmão Benedito se mudou para outra cidade. A família do irmão Maurício tentou continuar frequentando, mas a tensão era palpável. Apenas a família do irmão Osvaldo permaneceu, mas ele próprio nunca mais apareceu no salão do reino. Mas eu me sentia responsável pela destruição da harmonia da congregação, mesmo sabendo racionalmente que não era culpa minha. Era como se tivesse puxado um fio e todo o tecido tivesse se desfeito. Nas semanas que seguiram o escândalo, comecei a fazer perguntas que nunca havia feito antes. Se anciãos, homens que eram supostamente escolhidos por Jeová através do Espírito Santo, podiam ser corruptos por tanto tempo sem serem detectados, o que isso dizia sobre a organização como um todo? Comecei a pesquisar mais sobre a estrutura da organização, sobre como eram tomadas as decisões, sobre como o dinheiro era administrado em níveis mais altos. O que descobri me deixou ainda mais perturbada. Havia relatos de problemas similares em outras partes do mundo, casos de abuso de autoridade, de manipulação financeira. Conversando com testemunhas de Jeová de outras cidades, através de cartas, naquela época não havia internet como hoje, descobri que nosso caso não era isolado. Era um padrão que se repetia quando homens imperfeitos recebiam poder absoluto sem supervisão adequada. Comecei a questionar doutrinas que sempre aceitei sem questionar. Se a organização era realmente dirigida por Jeová, como explicar tantos casos de corrupção e abuso? Se o Espírito Santo realmente guiava a escolha dos anciãos, como homens corruptos conseguiam posições de liderança? Foi um processo lento e doloroso. Cada pergunta que fazia abria 10 outras perguntas. Cada resposta que encontrava questionava outras crenças que considerava absolutas. Era como se estivesse desconstruindo e reconstruindo minha identidade espiritual do zero. Josemir percebeu minha luta interna. Esperança, disse ele certa noite. Você não é mais a mesma pessoa desde aquele dia no salão do reino. Está sempre pensativa, sempre questionando. O que está acontecendo? Foi quando decidi compartilhar com ele todas as minhas dúvidas e descobertas. Para minha surpresa, Josemir confessou que também tinha dúvidas há anos, mas nunca havia verbalizado por medo de ser considerado apóstata. Sempre me incomodou a autoridade absoluta dos anciãos, disse ele. Homens imperfeitos tomando decisões que afetam vidas inteiras, sem direito a questionamento ou recurso. Juntos, começamos a estudar mais profundamente a Bíblia, sem a influência das publicações da Sociedade Torre de Vigia. Foi revelador descobrir quantas interpretações eram baseadas mais na tradição organizacional do que no texto bíblico real. Gradualmente, minha forma de ver o mundo começou a mudar. Percebi que havia passado décadas aceitando verdades prontas sem questionar, seguindo regras criadas por homens como se fossem mandamentos divinos. A experiência com os anciãos corruptos foi o catalisador que me fez questionar tudo. Comecei a valorizar mais a consciência individual do que a conformidade com regras organizacionais. Aprendi que fazer o que é certo às vezes significa ir contra a corrente, mesmo quando isso traz consequências pessoais dolorosas. Descobri que espiritualidade verdadeira não depende de estruturas organizacionais ou hierarquias humanas. Podia ter uma relação pessoal com Deus sem intermediários, sem a necessidade de uma organização para validar minha fé. A crise me forçou a desenvolver habilidades que nunca precisei antes. Aprendi a pesquisar, a questionar, a formar minhas próprias opiniões baseadas em evidências, em vez de simplesmente aceitar o que me diziam. Foi como aprender a andar novamente, mas desta vez com meus próprios pés. Desenvolvi coragem para enfrentar ostracismo social e familiar. Antes, minha maior preocupação era sempre o que os outros pensariam. Depois da experiência, aprendi que a aprovação própria e a paz de consciência eram mais importantes que a aceitação social.
Aprendi também a separar pessoas de instituições. Podia amar e respeitar indivíduos na congregação enquanto questionava as políticas e práticas da organização. Era possível manter relacionamentos pessoais mesmo discordando de crenças organizacionais. Durante esse período difícil, algumas pessoas foram fundamentais para minha transformação. Uma delas foi Dona Antônia, uma senhora católica de 80 anos que morava na casa ao lado da nossa. Ela sempre foi gentil conosco, mesmo sabendo que éramos testemunhas de Jeová e que não celebrávamos feriados nem aniversários. Quando o escândalo estourou e eu estava sendo isolada pela congregação, Dona Antônia veio conversar comigo. "Filha", disse ela com sua voz doce, "vi que você está sofrendo. Não sei o que aconteceu, mas sei que você é uma boa pessoa. Se precisar de alguém para conversar, estou aqui." Aquela oferta simples de amizade de alguém de fora da organização me tocou profundamente. Percebi que bondade e amor não eram exclusividade das testemunhas de Jeová. Havia pessoas maravilhosas em todas as religiões e crenças. Outra pessoa importante foi Dr. Carlos, meu médico na época. Durante uma consulta, percebeu que eu estava passando por estresse e depressão. Quando contei resumidamente a situação, ele disse algo que nunca esqueci. Esperança. Organizações são feitas de pessoas, e pessoas são imperfeitas. Nunca ponha sua fé numa organização humana. Ponha sua fé nos princípios que você acredita serem verdadeiros. O momento de maior clareza veio durante uma conversa com minha mãe, cerca de 3 meses após o escândalo. Ela tinha vindo me visitar e estava tentando me convencer a fazer as pazes com a congregação, a pedir perdão por ter causado divisão. "Mãe", perguntei a ela, "se você soubesse que alguém estava roubando dinheiro da Igreja Católica, o que faria?" Ela respondeu sem hesitar. "Denunciaria, claro. Roubar dinheiro sagrado é pecado grave. Então por que, quando eu denunciei o roubo no nosso salão do reino, estou sendo tratada como se fosse a criminosa?" Vi no rosto dela o momento exato em que entendeu a contradição. "Filha", disse ela após um longo silêncio, "você tem razão. A gente foi condicionada a proteger a organização mesmo quando ela está errada." Foi a primeira vez que ouvi minha mãe questionar abertamente a organização. Outro momento de epifania aconteceu quando li um versículo bíblico que conhecia de cor, mas desta vez com olhos novos. "Obedeçam a Deus antes que aos homens." Atos 5:29. Percebi que era exatamente isso que havia feito. Obedeci a Deus quando denunciei o roubo, mesmo que isso significasse desobedecer à expectativa organizacional de resolver internamente. Em dezembro de 1998, 4 meses após o escândalo, Josemir e eu tomamos a decisão mais difícil das nossas vidas: deixar as testemunhas de Jeová. Não foi uma decisão impulsiva, havia sido precedida por meses de oração, estudo e reflexão profunda. A gota d'água foi quando os novos anciãos designados pela filial me chamaram para uma reunião. Esperava que fosse para me agradecer por ter exposto a corrupção. Em vez disso, fui repreendida por causar divisão na congregação e não seguir os canais apropriados. "Irmã Esperança", disse o irmão coordenador temporário, "embora sua intenção possa ter sido boa, sua ação causou dano à reputação da organização. Você deveria ter procurado orientação antes de agir." Quando perguntei a quem deveria ter procurado, já que eram os próprios anciãos que estavam roubando, ele respondeu: "Deveria ter orado mais e esperado que Jeová resolvesse a situação no tempo dele." Aquela resposta me fez perceber que a organização estava mais preocupada com sua reputação do que com a justiça. Preferia que o roubo continuasse a ter que admitir que havia falhado na supervisão dos anciãos. Saí daquela reunião sabendo que não havia mais lugar para mim numa organização que punia quem fazia o certo e protegia quem fazia o errado. Os primeiros meses após deixar a organização foram os mais difíceis da minha vida. Perdi quase todos os meus amigos de uma vez. Minha família se dividiu. Alguns me apoiaram, outros me rejeitaram completamente. Era como se tivesse morrido para uma parte da minha família. Mas gradualmente, a vida começou a se reorganizar.
Josemir e eu começamos a frequentar uma igreja evangélica simples em Vila Progresso. O pastor, irmão João, nos recebeu de braços abertos, mesmo sabendo nossa história com as testemunhas de Jeová. Aqui todos são bem-vindos, disse ele. Deus não rejeita ninguém que o busca com sinceridade. Foi libertador descobrir uma comunidade cristã onde podíamos fazer perguntas sem ser considerados apóstatas, onde podíamos discordar de interpretações sem ser expulsos, onde a liderança era transparente com as finanças e prestava contas à congregação. Comecei a trabalhar meio período numa loja de cosméticos no centro de Vila Progresso. Era a primeira vez em décadas que tinha uma rotina que não girava em torno de reuniões e trabalho de campo. No início me senti perdida, mas gradualmente descobri quem eu era, além de ser uma testemunha de Jeová. 2 anos depois de sair da organização, recebi uma visita inesperada. Era o irmão Maurício, um dos anciãos que havia sido desassociado. Ele estava visivelmente envelhecido, mais magro, com uma expressão de humildade que nunca havia visto nele antes. Esperança, disse ele com a voz embargada. Vim pedir seu perdão. Você fez o certo e nós fizemos o errado. Durante estes 2 anos, tive tempo para refletir sobre nossas ações. Estávamos roubando de Deus, e você nos impediu de pecar ainda mais. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Ele me contou que os 3 anciãos haviam conseguido devolver o dinheiro desviado, vendendo bens pessoais e pegando empréstimos com familiares. Todos haviam sido desassociados, mas estavam tentando se reabilitar. O que mais dói, disse ele, não é ter perdido a posição de ancião. É saber que traímos a confiança de pessoas como você, que sempre nos respeitaram. Perdoei o irmão Maurício naquele dia. Percebi que guardar rancor só me fazia mal. Ele havia errado, mas estava genuinamente arrependido e tentando se redimir. A experiência deixou marcas permanentes na minha vida. Desenvolvi uma desconfiança saudável de autoridades religiosas que exigem obediência cega. Aprendi a sempre questionar, sempre verificar, nunca aceitar verdades prontas sem investigação pessoal. Também me tornei mais empática com pessoas que passam por crises de fé. Entendo a dor de questionar tudo em que você acreditou a vida inteira, de perder comunidade e família por causa de convicções. É uma jornada solitária e dolorosa que ninguém deveria passar sozinho. Por outro lado, desenvolvi uma fé mais madura e pessoal. Minha relação com Deus se tornou mais íntima, menos dependente de rituais e estruturas organizacionais. Aprendi que espiritualidade verdadeira é sobre amor, compaixão e justiça, não sobre seguir regras criadas por homens. Com o passar dos anos, várias pessoas que estavam questionando as testemunhas de Jeová vieram me procurar. Algumas eram ex-testemunhas que haviam saído, outras eram pessoas ainda na organização, mas com dúvidas. Sempre tentei ajudar, compartilhando minha experiência e oferecendo suporte emocional. Em 2003, ajudei a criar um grupo de apoio informal para ex-testemunhas de Jeová da nossa região. Nos reuníamos uma vez por mês na casa de diferentes pessoas, apenas para conversar, compartilhar experiências e nos apoiarmos mutuamente. Era impressionante quantas pessoas tinham histórias similares de abuso de autoridade, manipulação e ostracismo. Uma das pessoas que mais me marcou foi a jovem Marina, que tinha apenas 19 anos quando saiu da organização porque questionou algumas doutrinas. Ela havia perdido toda a família e estava passando por depressão severa. Esperança, dizia ela chorando. Às vezes penso em voltar só para ter minha família de volta, mesmo sabendo que não acredito mais. Ajudei-a a entender que não estava sozinha, que era possível reconstruir a vida fora da organização. Hoje, Marina é uma enfermeira formada, casada, com 2 filhos lindos. Ela sempre diz que nosso grupo de apoio salvou sua vida nos momentos mais difíceis. É gratificante saber que nossa dor pode ser transformada em ajuda para outros. Apesar de toda a dor, houve momentos de alegria profunda que compensaram o sofrimento.
Um deles foi quando minha neta Isabela nasceu, em 2005. Pela primeira vez em anos, pude comemorar um aniversário, dar presentes de Natal, participar de festas de família sem me sentir culpada. Lembro da primeira festa de aniversário que organizei para a Isabela quando ela fez 2 anos. Convidei vizinhos, amigos da nova igreja, colegas de trabalho. Ver aquela criança sorrindo, brincando com outras crianças, sem as restrições que eu havia imposto aos meus próprios filhos, me encheu de uma alegria que não sentia há décadas. Outro momento especial foi quando minha mãe, aos 75 anos, decidiu também deixar as Testemunhas de Jeová. "Filha", disse ela, "você estava certa desde o começo. Não posso mais fingir que acredito numa organização que pune quem faz o certo." Foi uma reconciliação familiar que pensei que nunca aconteceria. Em 2008, 10 anos após o escândalo, recebi uma carta da filial brasileira das Testemunhas de Jeová. Era uma carta formal reconhecendo que eu havia agido corretamente ao denunciar a corrupção e pedindo desculpas pelo tratamento que recebi da congregação local. Embora tarde, foi uma validação importante de que havia feito a coisa certa. Olhando para trás, após mais de 25 anos desde aquele setembro de 1998, posso dizer que aprendi lições valiosas que moldaram quem sou hoje. A primeira e mais importante: nunca coloque sua fé em organizações humanas. Organizações são feitas de pessoas imperfeitas que podem falhar, mentir, corromper-se. A fé verdadeira deve estar baseada em princípios eternos de amor, justiça e verdade. Aprendi também que fazer o que é certo nem sempre traz recompensas imediatas. Às vezes, o preço de manter a integridade é alto. Você pode perder amigos, família, posição social, mas a paz de consciência que vem de agir de acordo com seus valores mais profundos não tem preço. Descobri que coragem não é a ausência de medo, mas agir corretamente apesar do medo. Naquele dia em setembro de 1998, eu estava apavorada com as consequências de denunciar os anciãos, mas sabia que se não agisse, me tornaria cúmplice de uma injustiça. A coragem foi maior que o medo. Outra lição fundamental: questionar não é falta de fé, é exercício de responsabilidade. Uma fé madura deve ser capaz de suportar questionamentos, investigação, debate. Qualquer organização que proíbe perguntas honestas está mais preocupada em manter controle do que em buscar a verdade. Se pudesse voltar no tempo, há algumas coisas que faria diferente. Primeiro, teria documentado melhor as evidências antes de confrontar a situação. Na época, agi por impulso moral, mas com mais preparação, poderia ter sido mais eficaz. Também teria conversado com mais pessoas de confiança antes de agir. O isolamento que senti após a denúncia poderia ter sido amenizado se tivesse criado uma rede de apoio prévia. Pessoas como minha mãe e alguns irmãos mais velhos poderiam ter me dado perspectivas valiosas. Outra coisa que faria diferente seria ter me preparado melhor psicologicamente para as consequências. Sabia que haveria repercussões, mas subestimei o impacto emocional do ostracismo familiar e social. Ter buscado ajuda profissional mais cedo teria amenizado o sofrimento. Por último, teria sido mais paciente comigo mesma durante o processo de questionamento e saída da organização. Me cobrei muito por ter dúvidas, por sentir raiva, por questionar crenças que havia aceito por décadas. É um processo natural e necessário que leva tempo para ser concluído. Hoje, aos 73 anos, sou uma pessoa fundamentalmente diferente da Esperança de 46 anos que descobriu aqueles documentos no escritório dos anciãos. Sou mais cética, mas também mais sábia. Mais questionadora, mas também mais tolerante. Mais independente, mas também mais empática. A experiência me ensinou a valorizar a autenticidade acima da conformidade. Prefiro ser verdadeira comigo mesma e enfrentar rejeição do que viver uma mentira para agradar outros. Essa autenticidade se reflete em todos os aspectos da minha vida: relacionamentos, trabalho, espiritualidade. Desenvolvi também um apreço profundo pela liberdade.
liberdade de pensamento, de expressão, de escolha. Após décadas vivendo sob regras rígidas de uma organização controladora, valorizo cada dia a capacidade de fazer minhas próprias escolhas baseadas na minha consciência. Me tornei uma defensora natural de pessoas que são marginalizadas ou punidas por questionar autoridades. Seja no contexto religioso ou em outras áreas da vida, sempre me posiciono ao lado de quem tem coragem de falar a verdade, mesmo quando é inconveniente. Para pessoas que estão enfrentando situações similares, descobrindo corrupção em suas organizações religiosas, questionando crenças fundamentais, enfrentando o ostracismo por fazer o que é certo, meu primeiro conselho é: confie na sua consciência. Se algo lhe parece errado, provavelmente está errado, independente do que autoridades dizem. Segundo, documente tudo. Se você descobrir evidências de wrongdoing, preserve essas evidências de forma segura. A verdade precisa de sustentação factual para ser aceita. Terceiro, busque apoio de pessoas que não estejam envolvidas na situação. Familiares, amigos de fora da organização, profissionais como psicólogos ou advogados podem oferecer perspectivas valiosas e apoio emocional. Quarto, prepare-se para consequências, mas não deixe o medo da rejeição impedir você de fazer o que é certo. As consequências de não agir, viver com culpa, ser cúmplice de injustiça, são piores que as consequências de agir. Por último, lembre-se de que a vida não acaba quando você perde uma comunidade religiosa. É possível reconstruir, encontrar nova comunidade, desenvolver espiritualidade saudável. O fim de uma fase é o começo de outra. Ao longo dos anos, perdoei todos os envolvidos na situação, os anciãos corruptos, os familiares que me rejeitaram, a organização que me puniu por fazer o certo. Não perdoei porque eles mereciam, mas porque eu merecia a paz que vem com o perdão. O perdão não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu. Significa escolher não carregar o peso do ressentimento. O ódio é um veneno que tomamos esperando que outros morram. Escolhi não me envenenar. Minha filosofia de vida hoje é simples. Viva com integridade. Trate outros com compaixão, questione autoridades, defenda os vulneráveis, valorize a verdade acima da conveniência. Esses princípios me guiam em todas as decisões importantes. Acredito que cada pessoa tem a responsabilidade de fazer do mundo um lugar melhor, mesmo que seja apenas no seu pequeno círculo de influência. Não precisamos mudar o mundo inteiro, apenas a parte que está ao nosso alcance. Quero que quem está ouvindo esta história entenda que, por mais difícil que seja questionar tudo em que você acreditou, por mais doloroso que seja perder comunidade e família, é possível reconstruir uma vida autêntica e significativa. Hoje tenho uma família maravilhosa que me aceita completamente, uma comunidade religiosa saudável onde posso ser eu mesma, amizades baseadas em autenticidade em vez de conformidade doutrinária. Minha vida é mais rica e verdadeira agora do que jamais foi quando vivia tentando agradar uma organização. Se você está enfrentando uma crise de fé, se descobriu algo que questiona suas crenças fundamentais, se está sendo punido por fazer o que é certo, saiba que não está sozinho. Há milhares de pessoas que passaram por jornadas similares e construíram vidas plenas e significativas. A verdade pode doer no começo, mas a liberdade que ela traz é incomparável. Vale a pena lutar por ela, vale a pena sofrer por ela, vale a pena reconstruir sua vida baseada nela. Meus queridos, chegar ao fim desta história é sempre difícil para mim. Reviver esses momentos, compartilhar essa dor, mas também essa jornada de crescimento e libertação, é catártico, mas também doloroso. Vocês que me acompanharam até aqui, espero que entendam que não contei esta história para atacar pessoas sinceras que ainda são testemunhas de Jeová. Muitas delas são pessoas boas, honestas, que genuinamente buscam servir a Deus. Minha questão sempre foi com a estrutura organizacional que permite e às vezes promove abusos de poder.
Também espero que entendam que não estou tentando converter ninguém para minha atual crença religiosa. Cada pessoa deve encontrar seu próprio caminho espiritual. O que espero é encorajar vocês a sempre questionarem, sempre buscarem a verdade, sempre agirem de acordo com sua consciência, mesmo quando é difícil. Quero agradecer do fundo do coração a todos vocês que me acompanham neste canal. Sei que muitos de vocês também passaram por experiências difíceis, com organizações religiosas, com famílias controladoras, com situações onde fazer o certo custou caro. Suas mensagens de apoio, seus comentários compartilhando suas próprias histórias, me dão força para continuar. Lembro vocês de que temos nosso grupo no WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos histórias, nos apoiamos mutuamente e criamos uma comunidade de pessoas que entendem o que significa questionar, lutar pela verdade, reconstruir a vida após grandes mudanças. São mais de 15 mil pessoas de todo o Brasil e até de outros países. Vocês são bem-vindos. Se esta história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem seu like e se inscrevam no canal. Isso mostra que minha história não foi contada em vão, que pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações similares. E não se esqueçam do nosso sorteio de R$ 500 no final do mês. Para participar, é só estar inscrito, ativar o sininho, curtir o vídeo e comentar de onde vocês estão assistindo. Já recebemos comentários do Acre, de Roraima, do Rio Grande do Sul, de Portugal, até dos Estados Unidos. É emocionante saber que nossa comunidade alcança tantos lugares. E me contem nos comentários, vocês já passaram por situações onde tiveram que escolher entre fazer o que é certo e manter a paz? Como lidaram com isso? Suas histórias podem inspirar outras pessoas que estão enfrentando dilemas similares. Na próxima semana vou contar a história de como conheci meu atual marido, o Antônio, 5 anos após sair das Testemunhas de Jeová. É uma história linda de recomeço, de como o amor pode florescer mesmo depois de grandes tempestades. Vocês não podem perder. Também estou preparando uma série especial sobre outras ex-testemunhas de Jeová que encontrei ao longo dos anos. Histórias de coragem, de superação, de pessoas que tiveram a força de reconstruir suas vidas. São histórias que vão inspirar vocês. Por hoje é isso, meus queridos. Obrigada por me permitirem dividir com vocês esta parte tão importante da minha vida. Obrigada por me ouvirem sem julgamentos, por me darem força para continuar contando essas histórias que guardei no coração por tantos anos. Lembrem-se sempre, vocês são mais fortes do que imaginam, mais corajosos do que pensam, e merecem viver vidas autênticas e livres. Não deixem ninguém, nem família, nem organização, nem sociedade, ditar como vocês devem viver, no que devem acreditar, como devem se expressar. Até a próxima semana, que Deus abençoe todos vocês, proteja suas famílias e ilumine seus caminhos. Um beijão da vovó Esperança para cada um de vocês. Tchau, meus amores.